né, agora sim, ao convite de vocês, é um prazer, né, poder estar conversando com vocês sobre funções executivas, a gente discutir um pouquinho mais essa temática, né, gostei muito do convite, de poder falar sobre a importância delas e também aspectos voltados para a avaliação neuropsicológica, né, como é que a gente faz a avaliação, alguns instrumentos que a gente tem à disposição, né, que possibilita fazer essa investigação dessas funções, né, que tem né, um foco tão importante na infância também na vida adulta, tá? E é isso que eu vou falar. Então eu preparei um material para a gente poder conversar um pouquinho a esse respeito. Deixa eu ver onde está ele. E eu vou compartilhar com vocês para que vocês possam. Vamos ver se está certo. Vejam se vocês conseguem acompanhar. Tá bem? E sim, agora apareceu expandindo, tudo certinho. Então tá, muito bem. Então vamos lá, tá? Qual que vai ser o foco da minha fala e como é que eu organizei para a gente poder falar sobre esse assunto? Então, inicialmente, vou trazer os aspectos mais conceituais, teóricos, com alguns exemplos bem práticos, né, para a gente poder entender melhor esses conceitos. E também, no segundo momento, então, falar um pouquinho mais sobre avaliação neuropsicológica, tá? E os desafios, as dificuldades, né, o quanto é difícil, por vários motivos que eu vou trazer para vocês, de poder avaliar essas funções, mas ao mesmo tempo é necessário, né? O quanto ter essa informação acaba também auxiliando depois numa tomada de decisão, numa reabilitação, numa intervenção com esses pacientes, tá? Então é disso que a gente vai estar conversando agora nesse horário. Então, vamos lá. Então, para a gente começar, né, essa discussão e tornar isso mais prático também, eu trouxe para vocês duas crianças, tá? Que vão ter perfis diferentes e elas vão aparecendo ao longo da minha apresentação para que a gente possa fazer, né, essa compreensão. Esse é o Felipe, tá? O Felipe ele tem 10 anos de idade. Ele tem como característica, então, um menino bastante esperto, comunicativo, ele possui muitas habilidades motoras, ele adora jogar futebol, andar de bicicleta, então ele tem habilidades, né, e interesse de esporte bem significativo. Ele adora tarefas mais abertas, é um menino com uma imaginação muito fértil, muito criativo, com muita imaginação. Quando vai, então, para as lições de casa, é um incômodo, né? Aí ele tem muita dificuldade de poder sentar e fazer, ele faz de qualquer jeito para poder se livrar e fazer outras coisas, faz rápido, e isso vem causando, né, certo prejuízo no âmbito escolar também, tá? É um menino que tem bastante amigos, ele tem facilidade de poder fazer relação interpessoal, mas ele se coloca muito em confusão. Então, por N motivos que depois a gente vai conversar sobre isso, ele acaba com frequência, né, apresentando alguns comportamentos que deixa o outro chateado, gera uma confusão, e isso, né, também aparece nas relações. Tá? Então, esse é o Felipe, guarda a memória de trabalho de vocês, quem é o Felipe, que depois eu vou retomando isso ao longo da apresentação. Temos também aqui a Luísa, né? A Luísa ela vai ter 9 anos de idade, então eles regulam, né, de idade, mas ela tem um perfil bem diferente do Felipe. Por quê? Tá? Ela é afetiva, ela tem boa capacidade de relação interpessoal, assim como o Felipe também tem. É uma menina bastante organizada, né? É uma menina que é esforçada, dedicada, se motiva bastante, né? E de forma muito frequente para os estudos. Tem uma atividade, ela logo realiza, então ela não demora para começar, ela não tem uma tendência de procrastinar a atividade, pelo contrário. O problema é esse, né? Que às vezes tem um trabalho no prazo, ela fica tão nervosa com aquilo em que ela tem que fazer no mesmo dia, né? E se não fizer, isso gera um nível de ansiedade bem significativo também. Ela detesta, então, redações criativas, coisas que tem que fazer imaginação, pensar. Ela não tem muito essa facilidade, não gosta desse tipo de tarefa. Então, nunca acha um tema para descrever, e quando tem essa ideia, não sabe, né, o que escrever além da ideia óbvia que aparece, né, na mente dela. Tá? Então, esses são os dois pacientes que a gente vai chamar aqui, né? O Felipe e a Luísa, e eles vão vir para avaliação neuropsicológica, né? Devido essas características deles, esses prejuízos que vem impactando, a família então busca avaliação neuropsicológica para poder investigar o que está acontecendo com o Felipe e com a Luísa.
tá? Então, guarda essas informações que depois a gente vai resgatar esses casinhos, né, mais no final. Para que a gente possa fazer um link, eu quero que vocês possam pensar, né? Quais são as dificuldades e facilidades cognitivas da Luísa e do Felipe? Ambos apresentam uma dificuldade de funções executivas? Só o Felipe apresenta? Só a Luísa apresenta? Os dois apresentam? O que vocês acham sobre isso, tá? Vão pensando ao longo da minha apresentação. Como é que a gente vai avaliar esse funcionamento dela? Então, aqui eu estou trazendo relatos, né, da escola, da família, uma observação clínica. Então, isso que é observado lá nesses contextos, isso, como é que a gente avalia isso? Como é que a gente chega nessa descrição, né, cognitiva e comportamental? Então, vão segurando também, vão refletindo junto comigo, que a gente vai avançar, né, e para a gente poder chegar depois nessas conversas, nessas conclusões também, tá? Então, ambos apresentam dificuldade de funções executivas, só um dos dois apresenta, qual dificuldade eles apresentam, qual o impacto que isso está gerando, e mais, diante desses perfis, né, o que a gente pode depois pensar numa intervenção, tá? Então, vamos lá. Para a gente começar essa nossa discussão, né, eu não sei o quanto vocês têm familiaridade com esse termo, se é algo que vocês já viram, mas para a gente poder, então, iniciar, né, essa proposta, nada mais justo do que poder falar o que são as funções executivas, afinal. Né? Então, o que a gente entende por função executiva? Então, de forma geral, se eu vou falar com minhas palavras, né, o conceito, é uma habilidade, né, de nível mais superior que nós vamos ter, que ela vai nos possibilitar regular o nosso comportamento, as outras funções cognitivas para a gente poder chegar numa meta. Então, veja a importância dela. Né? Então, ela tem essa habilidade, ela tem essa capacidade, né? Quando a gente recruta essas funções, elas vão nos auxiliar a controlar o comportamento para atingir uma meta, a inibir uma resposta, por exemplo, a criar alternativas para poder lidar com o previsto para resolver um problema e manter a informação relevante na cabeça para poder finalizar uma tarefa. Então, vejam a relevância que eles têm. Né? Depois a gente vai discutir dificuldade de funções executivas, o que isso pode acarretar e gerar. Tá? Então, de forma geral, a gente entende as funções executivas assim: eu tenho um início, né? Tenho o start, aqui o começo, e eu tenho uma meta para poder alcançar. Eu tenho um propósito, um objetivo. Quando eu estou diante de uma situação assim, né, em que eu tenho um início e eu tenho um final que eu quero chegar, para eu percorrer essa distância, para eu fazer esse percurso, essa trajetória, eu vou ter que recrutar funções executivas. Em especial quando eu estou diante de uma situação nova, complexa, que eu não tenho conhecimentos prévios de como lidar. Quando é uma situação mais automatizada, né, que eu estou acostumada a fazer, essas funções vão ser recrutadas com menos intensidade. Em compensação, quando eu estou numa situação em que é novo, é diferente, né, vivenciei pouco essa situação, é nesse momento em que essas funções, então, vão ser acionadas justamente para possibilitar com que eu consiga sair desse start, né, desse início, e chegar aqui nesse final. E para chegar nesse final, né, para eu conseguir atingir a minha meta, atingir meu objetivo, eu vou regulando, eu vou controlando, eu vou gerenciando o meu comportamento para poder alcançar. Né? Eu vou me autocontrolando, eu vou flexibilizando, eu vou raciocinando, eu vou mantendo as informações na minha memória de trabalho, justamente para possibilitar chegar aqui. Tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, até conversei com a Luísa antes sobre isso, vocês podem ir perguntando ali no chat também, tá? Fiquem bem à vontade de poder fazer isso. Tá? Então, esse é o propósito das funções executivas, tá? Depois eu vou trazer elas no âmbito mais do processamento cognitivo, que vai também dar uma clareza, né, do qual é o impacto e a importância delas. Como eu falei para vocês, a gente normalmente, né, faz uso, recruta essas habilidades quando a gente está numa situação que é nova, complexa, né, mas a todo momento a gente vai estar usando essas funções. Então eu trago aqui um exemplo super simples,
tá? Mas só para mostrar para vocês o quanto no nosso dia a dia nós vamos precisá-la, né, dessas funções justamente para atingir a nossa meta e objetivo. Então, vamos ver, vamos nomear, né, vamos chamar essa menina de Maria, por exemplo, e ela tem, então, como objetivo de poder ir até a cozinha e poder pegar, então, um copo de leite, tá? Essa é a meta, essa é a vontade dela. Olha, uma situação super simples, tá? Então, imagina uma situação mais complexa que essa. Então, nessa situação super simples, o que ela tem que fazer? O start dela é que ela está na sala e o fim, aonde ela quer chegar, é poder, então, pegar um copo, né, de leite lá da cozinha. Para isso, ela vai ter que recrutar várias funções cognitivas, inclusive as funções executivas. Então, vamos imaginar que no meio do caminho, ela encontra, então, um pote com várias bolachinhas, com vários biscoitos de chocolate. Então, diante desse achado, né, desse pote, pode vir uma vontade de poder largar a meta, que seria, né, o copo de leite, e poder desviar a atenção, né, e o comportamento para pegar os biscoitos. Então, o que ela tem que fazer, então, né, com o objetivo de chegar a essa meta? De poder, então, controlar essa vontade. Então, por mais que seja muito tentador pegar aquelas bolachinhas, eu tenho que segurar aquela vontade, porque eu tenho meu foco de pegar o copo de leite. Então, eu vou recrutar nesse momento, por exemplo, controle inibitório. Tá? Vamos supor, então, que a Maria consegue fazer isso, né? Então, ela vai lá, dá vontade, mas ela se mantém firme lá no plano dela, lá no objetivo. Ela pode planejar, claro que é uma situação simples aqui também, mas ela pode planejar como é que ela vai buscar, vai pegar o leite dela. Para poder fazer isso também, né? Ela vai tendo que manter online na cabeça dela o que ela tem que fazer. Então, quantas acontece com a gente, né? A gente vai, tá, eu vou ter que ir lá na cozinha pegar um negócio. Chega lá, o que eu vou ter que eu vou pegar mesmo? Né? Então, isso pode ser um indicativo da memória de trabalho também, né? Ou seja, ela vai mantendo, aí tem que pegar o copo de leite para poder, né, tomar o leite, já que eu tenho interesse de poder fazer isso, tá? Então, ela vai recrutar um outro componente nesse exemplo também. E pode acontecer, né, que a Maria, então, chega lá na cozinha e ela não encontra o leite, né, ou terminou o leite. E aí, o que ela faz? Então, diante do imprevisto, né, que surge no caso da Maria de não ter o leite, o que ela poderia fazer? Então, ela vai ter que recrutar, né, sugere-se que ela possa recrutar, justamente a flexibilidade cognitiva para poder pensar em imprevisto, né, para lidar com esse imprevisto, pensar em alternativas. Então, ela vai, de repente, tomar um copo de suco, ela vai, então, de repente, tomar um copo de água, ela vai tomar um iogurte, enfim. Então, ela vai pensando em possibilidades, já que aquela meta que ela buscava, ela não pôde atingir. Tá? Então, de novo, é um exemplo mega simples, né, mas que nos mostra numa situação do cotidiano o quanto a gente vai buscando, a gente vai recrutando esses componentes cognitivos, executivos em especial, para poder atingir essa meta. Tá? Então, como, né, eu trouxe na minha fala também, elas vão ser competências necessárias, então, para o gerenciamento de várias demandas do cotidiano. Então, se a gente for analisar, né, a nossa rotina diária, a gente vai ter várias situações do nosso cotidiano que a gente vai precisar recrutá-las, né? E isso vai ser essencial para que eu possa ter um sucesso nessas atividades. Então, se eu tenho uma dificuldade em algum desses componentes, isso vai ter uma repercussão, né, para a minha vida. Isso vai ter uma repercussão lá na escola, isso vai ter uma repercussão lá no meu trabalho. Então, elas são consideradas habilidades para a vida, né? Ou seja, se eu tenho elas bem, se eu tenho essas habilidades bem construídas, consolidadas, isso vai ter um impacto em diversos contextos, em diversas áreas da minha vida, como eu vou falar, né, mais adiante para vocês. Tá? A gente pode imaginar, né? Eu gosto muito dessa analogia, obviamente não é minha, mas outros autores trazem, das funções executivas como sendo um maestro. Tá? A gente pode entender, eu gosto muito dessa proposta, que os componentes cognitivos eles são os músicos dessa orquestra, cada um tem a sua função, né? Cada um tem a sua importância. E essas habilidades, então, e as funções executivas vai ser essa habilidade que vai regular, que vai controlar, que vai gerenciar
os outros, né, músicos. Então, olha a importância dela. Então, se essa habilidade tem um prejuízo, imaginem como é que vai ficar todo o processo cognitivo. Então, para que tenha, né, uma harmonia, né, acontecendo, elas têm o papel de gerenciar. Mesma coisa se a gente pensar no gerente de uma empresa, né? Qual o papel do gerente da empresa? É lá e fazer o produto da empresa? Não, é gerenciar, é organizar. E é essa, né, esse o foco das funções executivas da nossa cognição. Para poder ficar também mais clara essa proposta, eu trouxe, né, um esquema, né, uma proposta de poder entender esse processamento cognitivo acontecendo. Então, quando a gente vai falar nesse processamento cognitivo, eu vou recrutando vários componentes cognitivos, né? Trouxe um exemplo de um input auditivo, né? Então, vocês estão me escutando falar. A minha voz, né, aquilo que eu estou trazendo para vocês, está sendo processado, né, via órgão sensorial, e a partir disso vocês vão recrutar as funções cognitivas de vocês, para que vocês possam, então, compreender aquilo que eu estou trazendo, para que vocês possam, né, de repente, escrever, fazer um resumo depois no final daquilo que eu disse. Então, para que você chegue nesse produto final, nesse output verbal, né, de repente, conversar com alguém sobre o que eu estou falando, vocês vão ter que processar todas essas informações. E nesse processamento, eu vou usando habilidades cognitivas. Então, eu vou fazer uma decodificação auditiva, eu vou, então, ficar atenta, né? Vou manter atento àquilo que eu estou trazendo, para que vocês possam, então, ir processando a informação. Vai ter uma velocidade de capacidade de processamento linguístico. Vocês vão utilizar a memória de curto prazo e de trabalho para poder manter online as informações e conectarem uma coisa na outra. Vão buscar lá da memória de longo prazo de vocês. Ah, vocês viram já sobre funções executivas em um outro momento. Então, vocês estão resgatando essa informação do que vocês já viram e conectando com o que eu estou falando agora, para gerar mais aprendizagem. Vocês vão recrutar funções executivas. Então, de repente, nesse momento, o celular de vocês está tocando, tem algum pensamento, né, que vocês tá vindo à mente, vocês têm que controlar esses pensamentos. Então, pode acontecer de ter alguma situação de imprevisto, vocês vão ter que flexibilizar, ou seja, vocês vão ter que recrutar essas funções também para que esse processamento ele possa, né, continuar acontecendo. E por fim, vai ter uma produção de linguagem, por exemplo, nesse exemplo, né? E vai ter esse output verbal que vocês vão resumir para alguém o que a gente conversou no dia de hoje, tá? Por que eu trouxe isso? Para a gente poder entender qual é a função das funções executivas. Então, as funções executivas é um tipo de função cognitiva e que ele tem o seu papel, que é justamente esse, na regulação, no gerenciamento do comportamento e das outras funções para a gente poder atingir essa meta, tá? Cada uma dessas funções, elas são independentes, né? Mas elas estão interconectadas, elas estão relacionadas. E a gente poder entender sobre isso, isso vai ser essencial para a avaliação neuropsicológica, né? Eu poder entender esse processamento acontecendo, qual é a função de cada uma, prejuízo em cada uma delas, o que isso acarreta, isso acaba sendo essencial, né, para poder entender esse processamento cognitivo do meu paciente, por exemplo. Tá? Muito bem. Então, agora que a gente já falou um pouquinho, né, sobre o processamento cognitivo, eu vou focar nas funções executivas, que é o objetivo da nossa, né, da minha fala aqui com vocês, a gente poder aprofundar mais esses aspectos também, tá? Então, quando a gente fala de funções executivas, não existe na literatura um único conceito e nem um modelo que é consensual. Não existe isso. Existem propostas teóricas, existem vários modelos teóricos para poder trazer o que são as funções executivas, como é que elas são formadas, né? Qual o modelo que a gente usa para poder trabalhar funções executivas? Não tem. Então, o que muitas vezes a gente faz? A gente acaba elegendo, né, aquele que tem mais evidências, de repente, mais estudos, ou mais atual, para poder até mesmo embasar
a escolha depois dos testes, né, da avaliação e poder sustentar algumas questões que a gente vai fazer na avaliação, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, eu selecionei um, né, que é o modelo que eu utilizo com mais frequência, tanto na clínica como nas pesquisas, que é o modelo da Adele Diamond, tá? Que é uma autora da área, que estuda muito funções executivas, em especial na infância, fala muito de intervenções, né, cognitivas, neuropsicológicas na infância, e ela, então, nesse artigo de 2013, ela propôs esse modelo teórico, tá? Que eu vou apresentar um pouquinho para vocês, a gente vai discutir mais a fundo. Mas, de novo, não é o único, né, e não há um consenso de que esse é o modelo. É uma seleção que eu fiz agora para a gente poder conversar, né, e debater um pouquinho mais sobre isso, tá? Qual que era a proposta da Diamond, né? O que ela vem nos trazer? A pergunta, né, o foco aqui é poder trazer, tá, como é que as funções executivas são formadas? Porque eu falo diversas vezes, um conjunto de habilidades, né, falei de autocontrole, falei de flexibilidade, planejamento, memória de trabalho, mas como é que ela é formada, né? Quais são os componentes das funções executivas? Então, de acordo com a Diamond, ela vai trazer que nós temos 3 componentes executivos básicos. Quais são eles de acordo com essa teoria? Controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva. Tá? Então, para a Diamond, nós temos esses 3 componentes. A partir desses 3 básicos, a gente vai então ter os componentes complexos. Então, aqui embaixo, ó, que ela vai trazer raciocínio, resolução de problemas e planejamento. Então, para essa teoria, para esse modelo teórico, nós temos 6 componentes: 3 básicos e 3 complexos. Tá? Por que isso é importante na minha avaliação, por exemplo? Né, eu poder ter um conhecimento teórico e conceitual desses componentes e dessas habilidades. Isso vai embasar, por exemplo, quando eu for fazer uma investigação, né? Quais componentes eu vou investigar, quais os instrumentos a gente tem à disposição para poder investigar esses componentes, por exemplo. Tá? Então, a base teórica, ter esse conhecimento teórico, ele vai auxiliar muito no momento de eu poder fazer a avaliação e ficar menos dependente do teste em si, né? Eu poder ter uma compreensão do funcionamento cognitivo, do processamento cognitivo, aqui funções executivas, isso vai me auxiliar aonde eu quero chegar. O que eu quero investigar, né? O que eu quero, qual o meu foco de investigação desse paciente com base nesse modelo que eu apresentei para vocês. Tá? Então, vamos trabalhar rapidamente, tá? Em função do tempo, eu não vou ter muito tempo, mas só para poder trazer com vocês os básicos, pelo menos. Quais são esses elementos, esses componentes básicos, né, das funções executivas de acordo com esse modelo? Então, o primeiro componente que ela vai trazer é justamente a capacidade de controle inibitório, né? Ou seja, é a capacidade que nós temos de frente a um impulso, a um desejo, a uma vontade, eu conseguir controlar, né? Não ficar à mercê do impulso, não ficar à mercê de uma vontade e eu ter essa capacidade de regulação do meu comportamento em função disso. Então, eu posso ter tanto um controle atencional, né, o controle inibitório atencional, então vocês estão sendo bombardeados por informações agora e vocês estão controlando o foco atencional de vocês para se manter atento aqui. Eu posso ter um autocontrole também comportamental, né, ou seja, dá uma vontade agora, né, de poder, sei lá, assistir um Netflix e vocês mantêm-se, né, em termos de comportamento também, de conduta, sentado no computador para poder assistir a palestra, tá? E tem muita relação também então, com o autocontrole também emocional. Tá? Então, basicamente, é essa habilidade que nos permite, frente a um desejo, frente a uma vontade, eu conseguir me manter ali, né, manter o meu foco e não desviar diante de uma situação, né, mais tentadora, por exemplo, tá? Como ali tem os exemplos que eu trouxe para vocês. Se eu tenho uma dificuldade de autocontrole, se eu tenho uma dificuldade de controle inibitório, isso vai me gerar prejuízo, né? Isso vai ter, vou ter alguns comportamentos que não são adequados ou que me gera algumas dificuldades no cotidiano. Por exemplo,
né? Isso pode fazer com que eu não consiga inibir respostas inadequadas. Então, me vem uma vontade de falar alguma coisa, eu falo, né? Eu falta esse freio, esse controle de me manter, né, na atividade, por exemplo. Dificuldade de esperar a sua vez para falar e de jogar nas brincadeiras, que a gente vê muito em criança isso acontecendo. São capazes são de certa forma impacientes, né? Basta nessa espera. Então, adiar uma gratificação. Então, eu vou me manter nessa atividade porque eu sei que é importante, né, para passar de ano, né? Eu sei que é importante para eu poder entender funções executivas. Então, eu vou adiar uma gratificação em prol de um objetivo. Isso exige muito autocontrole, né? Muitas funções cognitivas executivas aqui. Dão respostas mais impulsivas, né? Muitas vezes, isso a gente vê na avaliação também, são pacientes que fazem muita autocorreção, então vem a resposta, eles falam, vem a resposta, eles falam, sem conseguir, então, parar, pensar para poder responder. Então, é algo que não tem essa parada, né? Uma vez eu lembro de um pai de um paciente meu falando do filho, né, das características, que ele não tinha nem pavio para ser curto, né? Ou seja, é tanta impulsividade que é só ação, 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 sem ter esse processo, né, de poder parar e pensar. Tá? Então, pessoas que têm essa dificuldade de autocontrole, como eu falei para vocês, muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, vai ter um impacto importante social, familiar, escolar, né, porque isso acaba gerando prejuízos significativos. Um outro componente que alguns consideram como tipo de memória, outros vão trazer como componente das funções executivas, é a memória de trabalho. Tá? A memória de trabalho é um componente que ele vai ser muito importante, em especial para a aprendizagem. Por quê? Porque a memória de trabalho é uma habilidade que nos permite eu pegar a informação, né? Ou seja, eu armazenar a informação e manipular, né? Modificar a informação. Então, eu coloquei essa imagem, né? Das bolinhas da labareda para poder mostrar isso para vocês. Essa manipulação, eu consegui, então, organizar mentalmente a informação para eu poder fazer a atividade. E como eu falei para vocês, ela é essencial para a aprendizagem. Então, diante, por exemplo, de um texto, eu vou lendo o texto, vou mantendo online a informação, e aí eu vou conectando os dados, né? Eu vou buscando a memória de longo prazo também, o que eu tenho de informação, para poder fazer a compreensão daquilo que está sendo proposto. Então, a memória de trabalho é um componente muito importante, como eu trouxe ali no exemplo da, da, é, da Maria, né? De poder manter uma instrução, por exemplo, né? Na mente, vai ser a memória de trabalho que vai possibilitar, né? Que vai possibilitar essa manutenção, né? E esse armazenamento e essa organização. Desculpa interromper, Caroline, Imagina. mas aqui no chat tem uma pergunta do Ah, Murilo. ótimo, Ele colocou como a metacognição se relaciona com as funções executivas. ótimo. Outro inibitório do fio. Ah, tá. Colocar. Agora eu tô vendo as mensagens ali. Tá. Então, excelente, tá? O que é a metacognição, né? Para quem não tem familiaridade com o tempo, para a gente poder fazer essas conexões também. A metacognição tem a ver com o conhecimento que eu tenho dos meus processos cognitivos, né? Então, quanto mais conhecimento eu tenho, né? Como eu penso, como eu processo as informações, isso também vai possibilitar eu desenvolver essas funções. Então, eu desenvolver, por exemplo, isso na criança, né? Promover metacognição, ela entender os processos cognitivos, quais são as habilidades que ela tem, como é que ela funciona melhor, isso vai também estar auxiliando no desenvolvimento das funções executivas, tá? Então, uma das formas, quando a gente trabalha em intervenção neuropsicológica, e foi né, um projeto que eu trabalhei também, por exemplo, do PENSE, o foco era funções executivas, era estimulação de funções executivas no âmbito escolar. E uma das formas de a gente poder promover funções executivas é gerar essa metacognição às crianças, né? Esse entendimento, essa compreensão de como é que elas funcionam, de como é que elas pensam, como é que funciona o processo cognitivo. Tá? Não sei se ficou claro, Murilo. Depois me pergunta também. Muito bem. Então, vamos lá.
Imagina. Então, memória de trabalho, né? Se eu tenho um prejuízo nessas funções, isso vai me gerar, então, dificuldade para conseguir fazer alguns cálculos mentais, que eu tenho que manter online, de poder, então, manipular as informações dos parágrafos, dificuldade de seguir instruções. Então, isso vai ter um impacto em especial, como eu falei, no âmbito acadêmico, né? Se eu tenho uma criança, se eu faço uma avaliação neuropsicológica e eu vejo se essa criança tem uma dificuldade de memória de trabalho, eu tenho que investigar, né, o impacto acadêmico, porque muitas vezes está associado, tá? Tem vários estudos mostrando, por exemplo, que essas funções são preditoras do desempenho acadêmico. O que quero dizer com isso, né? Então, se eu tenho um prejuízo de memória de trabalho, isso vai, até em termos longitudinal, impactar lá na matemática, quando eu tiver, por exemplo, lá no 5º ano. Tá? Então, tem estudos mostrando o quanto elas são importantes nesse sentido também. E a flexibilidade, que é um outro componente básico, né, de acordo com a Diamond, que vai ser essa capacidade de eu conseguir lidar com o imprevisto, né, de eu conseguir sair da minha caixinha, sair fora da caixa, né, eu pensar de forma mais criativa, de eu conseguir fazer uma mudança, uma troca. Isso quem possibilita, né, é a flexibilidade. Então, crianças, por exemplo, com uma rigidez maior, né, uma dificuldade de enxergar para além do óbvio, né, de mudar de frente a uma situação, não gerar tanto sofrimento, isso pode ser uma dificuldade aqui em flexibilidade, e assim como os outros, pode então trazer, né, um prejuízo importante. Tá? Mas, como eu havia comentado com vocês, nós não temos apenas as 3 básicas, né? Então, a gente chama da tríade, né? Então, controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade. A Diamond propõe outros componentes mais complexos. E aí nós fizemos esse estudo, eu e outros colegas, né? A gente fez essa revisão de escopo, que saiu esse ano, né, na revista, em que a gente discute justamente isso, tá? Então, quais são, né, os outros componentes das funções executivas, além das 3 básicas? Então, vou deixar essa referência para vocês, quem tiver interesse, mas que a gente vai apresentando o que a literatura vem trazendo a esse respeito. Então, além das 3. Então, a gente não focou nas 3, isso já está bem consolidado na literatura, né? Mas quais as outras que a literatura vai trazer? E aí a gente vê um foco, né, para planejamento, resolução de problemas, né, como sendo, por exemplo, outros componentes executivos. Para que isso é importante? De novo, né, para a avaliação. Então, eu tenho que ter clareza desses modelos, justamente para eu poder, lá na avaliação, poder investigar esses componentes. Né? Se a gente tem uma dúvida teórica, conceitual, como é que eu vou fazer a avaliação? Como é que eu vou chegar lá, né, no âmbito clínico, avaliar o que, afinal? Então, esse problema, né, essa situação das funções executivas, a gente não tem uma clareza ainda em termos conceituais e teóricos, impacta, de alguma certa forma, na nossa avaliação, como eu vou falar mais adiante para vocês. Tá? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Ah, tá, acho que conseguiram ali o artigo, acho que é isso. Então, só para algumas coisas já falei, mas só para a gente poder ir retomando, eu também tenho que cuidar meu tempo aqui. São habilidades para a vida, né? Ou seja, a gente vai utilizar essas habilidades em diversos contextos. Isso tanto a curto prazo, né? Ou seja, a criança vai desenvolvendo isso, eu vou falar um pouquinho mais de desenvolvimento agora em diante. Elas têm impacto na vida social, na vida acadêmica, como eu trago aqui. Então, tem vários estudos mostrando quanto tem uma relação entre desempenho escolar e habilidades executivas, e mais, o quanto muitas vezes a gente vê elas sendo preditoras, né, das habilidades acadêmicas também, o que só reforça, como diz o título do trabalho, né, da apresentação, a importância que elas têm, né, o quanto é necessário a gente poder entender, mapear, identificar essas funções executivas nas crianças, né, e frente a alguma dificuldade de poder fazer uma promoção dessas funções, já que elas são tão importantes como eu venho destacando e a literatura vem trazendo também.
não só a curto prazo. Então, tem outros estudos também que acompanharam, né, de forma longitudinal as crianças ao longo do desenvolvimento e conseguiram, então, detectar isso. As crianças que tinham melhor autocontrole lá na infância, na vida adulta, foram aqueles adultos que também tiveram mais sucesso profissional, melhor saúde física, melhor saúde mental, se moveram menos em crimes, por exemplo, né? De novo, né? O que reforça novamente o quanto elas são importantes, né? A curto prazo e a longo prazo. E quando eu tenho uma dificuldade executiva, quando eu tenho uma disfunção executiva, gera um comprometimento dessas funções, né? Independente da causa que isso possa ser. Então, uma disfunção executiva é um prejuízo em algum desses componentes. Não necessariamente é um prejuízo em todos os componentes. Né? Eu posso ter uma dificuldade em controle inibitório e não em flexibilidade, memória de trabalho e não em flexibilidade. Então, a avaliação vai possibilitar justamente isso, poder identificar, né, se há uma dissociação entre esses componentes e quais aqueles estão preservados e quais estão deficitários. Tá? Mas um prejuízo em funções executivas, isso gera um prejuízo funcional importante, sem necessariamente ter um diagnóstico. Então, tem muitas crianças que têm uma disfunção executiva, mas que não tem um diagnóstico nosológico, não tem um TDAH, não tem um TEA, não tem, né, algum outro transtorno importante, mas tem uma disfunção executiva. E ter uma disfunção executiva gera muito prejuízo, tá? Gera muita dificuldade, sem ter esse diagnóstico, né, como eu comentei. Além disso, muitos quadros clínicos mostram, né, evidência de disfunções executivas. Então, TDAH, TEA, transtorno de aprendizagens, DI, crianças e adultos com dificuldades, né, com problemas psiquiátricos, neurológicos, muitas vezes as funções estão prejudicadas. Então, diante de uma avaliação, né, desses quadros clínicos, é necessário a gente poder investigar essas funções, né, para verificar o quanto elas estão preservadas ou não. Em caso de psicopatologias, como eu falei, as funções executivas se relacionam com o prognóstico do paciente e podem predizer sua funcionalidade, né? Então, ter melhor ou pior funções executivas, isso está relacionado a um prognóstico mais favorável ou não, tá? E tem a ver, então, com esse impacto no dia a dia, tá? Por isso que a gente precisa avaliar esses componentes. Tranquilo até aqui? Vou passar mais rapidamente por essa parte, tá? Em função do nosso tempo e que eu quero focar na avaliação, mas só para poder trazer, né, essas informações também mais de desenvolvimento, que é importante. Então, quando a gente faz a avaliação dessas funções, além dos aspectos conceituais e teóricos, se faz necessário conhecer como é que se dá o desenvolvimento dessas funções. Então, a gente sabe que elas vão estar relacionadas a fatores biológicos, né, uma maturação da região pré-frontal, tá, relacionado a isso, e também fatores ambientais. Então, vai ser esses fatores que vão fazer com que eu vá adquirindo ao longo da infância e adolescência essas habilidades, tá? Quando a gente fala de fatores ambientais, existem vários, né, inúmeros fatores do ambiente que podem impactar na construção dessas funções. Então, eu trouxe alguns exemplos, mas não se esgota por aqui, né, que a gente tem evidências científicas que eles vão impactar na construção. Então, situações de vulnerabilidade, de maus tratos, crianças que passam, né, por essa realidade, isso vai ter impacto, pode ter impacto em funções executivas, depressão materna, os estilos parentais, né, as práticas que os pais adotam, a maneira como eles vão ensinando autonomia nas crianças, por exemplo, o nível socioeconômico. Então, tem N questões do ambiente que impactam na construção dessas funções. Mais uma pergunta. O uso do celular, boa pergunta. Pode prejudicar o desenvolvimento das funções executivas? Ótimo, Danilo. Eu estava lendo um estudo sobre isso, que eles, uma revisão, uma meta-análise, tá? Que eles fizeram de crianças de bebês até 6 anos de idade. E eles queriam ver o impacto, né, do uso das telas em funções executivas. Nessa meta-análise, por exemplo, o que eles encontraram? Que existe muita
discrepância, não existe um consenso, né, ainda na literatura a esse respeito nessa faixa etária, tá? Mas, de maneira geral, o que os estudos vêm mostrando que sim, né? Então, que o excesso, né, do tempo de uso de telas está associado ao menor desenvolvimento de funções executivas. Mas muito mais do que essa variável tempo de tela, o que eles conseguiram ver com mais clareza é o tipo de tela, tá? Ou seja, quando eu tenho um tipo de tela mais passivo, né? Por exemplo, a televisão, em que a criança tem esse comportamento mais passivo, né? Não interage tanto, o prejuízo é maior do que eu estou diante, se eu estou diante de uma situação de uma tela em que tem uma interação, né? Por exemplo, o videogame. Então a gente foca muito nessa ideia do tempo de tela, mas se a gente for entrar um pouco mais a fundo nessas questões, os estudos vêm mostrando mais do que o tempo de tela, a variável, a qualidade, né, parece ter ter maior impacto, né, nesse processo do que realmente o tempo de tela, tá? Mas sim, né, a gente sabe que é algo que está impactando, é uma realidade, né, hoje das nossas crianças e que a gente poderia colocar como fator ambiental, tá? Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender também que a tela em si, né, então tem outros estudos mostrando, por exemplo, que o videogame também estimula funções executivas. O treino computadorizado também estimula. A questão aqui é o excesso, né? Eu deixar de poder brincar, de poder ter outras atividades para poder ficar na frente de uma televisão, por exemplo. Então, mais do que a tela, né, em si, é o excesso disso, é eu deixar de fazer algumas coisas, de perder oportunidades, né, de viver outras coisas, que isso que parece impactar mais. Tá? Alguma evidência na literatura que sugere qual função executiva fundamental que desempenha o papel mais significativo? Desempenho acadêmico, memória de trabalho. Tá? Memória de trabalho. Se a gente for ver, né? Boa pergunta do Murilo. Qual componente executivo está mais relacionado a desempenho acadêmico? Todos são importantes, tá? Então vamos supor, eu estou fazendo uma continha de matemática, eu vou recrutar, eu vou precisar do meu autocontrole para me manter ali, eu vou precisar de flexibilizar, né, para eu poder, por exemplo, não conseguir fazer dessa maneira, eu vou ter que pensar de diferentes maneiras para chegar naquele resultado, por exemplo. E eu vou precisar muito da memória de trabalho para manter online aquelas informações. Então, quando a gente vai fazer essa comparação ou verificação de qual delas tem um impacto mais significativo, a que aparece, né, sempre no topo dessa lista é memória de trabalho, tá? Mas, de novo, não que as outras não sejam importantes, mas essa tem uma relação mais direta, né? Com frequência a gente vê isso na literatura aparecendo. Tá? Exatamente, sobre as telas, né, Danilo? Tá? Ver se eu te respondi, mas a gente sabe que tem, né? Mas ainda precisa de muita pesquisa para a gente poder definir e ter mais clareza sobre isso, até mesmo poder orientar a família e a escola. Tá? Deixa eu aqui. Então, esse né, um gráfico para mostrar para vocês como é que vai acontecendo o desenvolvimento das funções executivas. Então, a gente sabe que elas vão iniciar muito precocemente, lá do bebê a gente já consegue ver alguns indicativos, e tem uma idade, que é a idade pré-escolar, que vai ser uma janela importante de desenvolvimento. Então, se a gente promove funções executivas nesse período da idade pré-escolar, é um momento bem propício para isso acontecer. Depois também na adolescência, a gente sabe que vai ter também uma outra janela de oportunidade para a gente poder estimular essas funções. Vai ter o ápice lá no final da adolescência, início da vida adulta. Depois a tendência, né, é que a gente vai perdendo também, né, com envelhecimento saudável, né, algumas funções a gente vai diminuindo a nossa potencialidade, né, de poder fazer aquilo que a gente vinha fazendo. Então tem esse percurso longo, né, que inicia lá na infância e vai até o final da adolescência, início da vida adulta. Lá na infância,
essa ideia de componentes que eu venho falando para vocês, né, do controle inibitório, memória de trabalho, flexibilidade, os complexos, ele ainda é um processo mais unitário. Então, essa diferenciação que a gente vai fazer, vai ficando mais claro isso lá na idade escolar em diante, tá? Nessa fase de bebês, idade pré-escolar, a gente tem dificuldade de separar eles assim ainda, porque justamente está em processo de aquisição, tá? E um outro ponto importante de ressaltar, que esses componentes que a gente vem conversando, eles vão ter diferentes trajetórias. Então, tem indicativos, por exemplo, que a memória de trabalho e controle inibitório são um dos primeiros a ser construídos. O flexibilidade, né, a habilidade de flexibilidade vai depender da memória de trabalho do controle inibitório. E elas vêm mais tardiamente a ser desenvolvidos, tá? Então, por que isso é importante, de novo, para a minha clínica, né, no contexto clínico que eu estou falando? Por que entender desenvolvimento acaba sendo importante? Porque se eu estou diante de uma criança em idade pré-escolar, por exemplo, né, ou idade escolar, o que é esperado em termos de desenvolvimento cognitivo para essa criança? Né? O que é esperado em termos de funções executivas? Flexibilidade já é uma habilidade já esperada? Uma criança de 4 anos, 5 anos, o que ela conseguiria fazer? Então, entender a trajetória, né, entender como é que se dá o desenvolvimento, vai ser essencial para eu poder ter expectativa do que eu espero que uma criança de tal faixa etária possa fazer, tá? Então, esse é além dos aspectos conceituais e teóricos, um outro, né, elemento para a gente poder incluir, né, nessa compreensão, nessa investigação, é poder entender o desenvolvimento, como é que isso vai acontecendo ao longo do tempo. E aí a gente chega na avaliação, né, neuropsicológica. Então eu trouxe aqui, né, para a gente poder contextualizar para vocês também esse processo de como se faz essa avaliação. Eu não vou entrar muito nisso, tá? Porque não é o foco em especial, mas só para poder mostrar, né, os diferentes procedimentos que são necessários para a gente poder conseguir avaliar essas funções, tá? Não só essas, como qualquer outra, o procedimento é o mesmo. Mas o quanto, né, para a gente poder fazer essa avaliação, é necessário, inicialmente, poder fazer uma boa entrevista com o paciente e com o familiar. Então, nesse primeiro momento, a gente já está investigando essas funções, né, de acordo com a percepção da família, né, de acordo com a minha observação clínica do paciente, eu já vou começando aqui levantando algumas hipóteses, né, do que está acontecendo com ele. A família vem com a queixa, né? Lembra lá do Felipe, da Luísa? Então tem aquelas queixas, aquelas dificuldades, e a partir disso, nós vamos raciocinar clinicamente para levantar as hipóteses. O que está acontecendo com essas crianças? Né? Por que elas não estão conseguindo lá ter um bom desempenho na escola? Né? Por que elas estão com dificuldade de relação interpessoal? Por que a Luísa, né, sofre tanto quando tem que fazer um tema, por exemplo? Então, a gente vai, nesse primeiro momento, já pensando nessas hipóteses, para que a gente possa testá-las. E aí, nesse teste de hipótese, nós vamos, então, usar instrumentos, escalas, hora do jogo em criança, tarefas que a gente possa desenvolver, tarefas clínicas e ecológicas, para que a gente possa depois integrar essas informações e poder concluir, né, poder fazer uma inferência do que está acontecendo com essa criança, tá? Então, vai ser a integração dessas informações que vão possibilitar eu poder, então, chegar numa conclusão. Então, não vai ser por meio do teste que eu vou gerar essa conclusão. Por que eu falo isso? Porque eu vejo isso muito com frequência, né, em supervisão, por exemplo. Então, a criança em dificuldade de autocontrole visto lá pelo FDT, pelo Hailing. Não vai ser assim, né? Para a gente poder afirmar, né, fazer essa conclusão, chegar nessa conclusão, eu vou buscar os testes, a minha observação, a observação da escola, a forma como a criança vai fazendo as atividades no âmbito escolar também e clínico, e é tudo isso junto que vai possibilitar eu poder, então, fazer esse tipo de afirmação, tá? E devido à complexidade dessas funções, né, como avaliá-las? Então, não se tem um consenso em termos teóricos e conceituais,
Elas são habilidades difíceis de poder avaliar. O que a gente faz? Né? Como é que a gente avalia? A gente não avalia? Ou avalia como? Então, dentro desse cenário, nós temos alguns desafios, tá? Então, como eu falei para vocês, existe uma ausência de um consenso teórico conceitual, isso atrapalha a nossa avaliação. Então, qual teoria eu vou usar? Né? Embasado em qual modelo que eu vou pensar nesse funcionamento executivo? Para que as funções sejam, né, executivas, elas sejam recrutadas, eu preciso de uma situação nova, complexa. Lembra que eu comentei lá no início para vocês? Mas o ambiente clínico é um ambiente artificial. Muitas vezes a gente vai ser um ambiente livre de estímulos, a gente vai oferecer ali a informação para o paciente, ou a gente vai repetir aquela informação. Como é que eu vou recrutar funções executivas dentro desse contexto? Não existe um instrumento único que a gente consiga mapear todos esses domínios de funções executivas. A gente vai ter instrumentos específicos que eu vou juntando para poder fazer essa compreensão. E um outro ponto, né, que acontece é a impureza dos testes de funções executivas. Quando eu faço um instrumento, isso é algo, né, que está inerente da nossa avaliação neuropsicológica. Quando eu faço uma avaliação de funções executivas, por exemplo, naquela tarefa, além de estar avaliando o autocontrole, eu também estou avaliando atenção, eu também posso estar avaliando memória semântica, eu também posso estar recrutando percepção. E aí, se o paciente tem uma dificuldade naquela habilidade, naquela tarefa, quem disse que é autocontrole que está sendo primário, né? Que está gerando prejuízo primário? Então, vai ser, né, por meio da minha observação, do padrão de funcionamento dele, da integração com os outros dados, que eu vou conseguindo chegar nessas afirmações, tá? Mas é importante que a gente tenha clareza, né, e tenha críticas também do quanto é difícil fazer a avaliação dessas funções por esses aspectos que a gente já, né, conversou agora há pouco, tá? Mas é possível fazer. Ainda mais se a gente tiver consciência disso, vai possibilitar que a gente tenha, né, vai buscando formas de poder avaliar essas habilidades. Eu apresento, né, não vou entrar nisso, mas só para vocês saberem, e se tiverem conhecimento, interesse de poder aprofundar, nós temos algumas revisões sistemáticas publicadas, né, no Brasil, que tem esse foco de poder entender quais os instrumentos de avaliação de funções executivas nos últimos 5 anos, né, isso foi em 2019, se eu não me engano. Avaliação de funções executivas na infância, uma revisão também. Outra voltada para a idade pré-escolar. Essa aqui também, né, foi publicada uma revista internacional, mas é dados, né, do Brasil, uma revisão crítica da literatura. Então, nós temos, né, pesquisas que estão buscando identificar isso, né? Quais são os principais instrumentos para avaliar funções executivas, quais são as principais dificuldades, como é que se avalia. E aí eu tentei fazer, né, compilar essas informações, trazendo os principais achados para vocês dessas revisões, tá? Que eu vou passar rapidamente em função do tempo também. Então, o que a gente observa, né, pelas essas revisões sistemáticas, ou essas revisões teóricas? Que há um interesse crescente, né, de vários pesquisadores sobre funções executivas, ou seja, o número de estudos sobre isso vem crescendo muito no nosso país. Há uma carência de instrumentos para a infância, então se vê com frequência instrumentos para adultos. Muitas vezes se vê uma adaptação para a infância, mas poucos estudos ainda, poucos instrumentos ainda, que foram construídos para criancinhas, né, de forma mais específica. Poucas medidas para avaliar a funcionalidade, as medidas funcionais, como escalas e inventários. Então, a gente tem um predomínio de testes de desempenhos e pouca ainda escalas e inventários. Ferramentas de avaliação baseadas no desempenho de funções executivas podem subestimar as dificuldades de funções executivas na vida real. Então, isso a gente também tem que ter, né, essa clareza, isso pode acontecer. Os estudos, né, tem um predomínio de estudos normativos na região Sudeste e Sul, né, o que não é representativo de todo o nosso país, e também em poucos estudos ainda, né, o quanto a gente tem que investir mais em estudos e que busquem, então, as propriedades psicométricas dos instrumentos para a gente poder usar
depois nossa prática clínica, né, esses instrumentos, desculpa, com segurança, né, que eles sejam válidos e também fidedignos. Tá? E quando a gente fala da avaliação dessas funções, nós podemos e devemos incluir na nossa bateria de testes, por exemplo, tanto medidas indiretas das funções executivas, como medidas diretas, tá? Com foco de verificar o impacto que essas funções vêm gerando na vida desses pacientes, tá? O impacto na funcionalidade. Porque depois, no processo de reabilitação, no processo de intervenção, vai ser esse impacto que vai ser, né, o alvo do meu tratamento, da minha intervenção. Quando a gente fala de avaliação indireta, né, a gente inclui, por exemplo, as escalas, inventários, questionários, entrevistas. Então, são formas de eu poder, então, entender, né, compreender como é que essas funções executivas estão funcionando nesse âmbito escolar, familiar, por exemplo. Então, a gente tem algumas escalas disponíveis, né, BDFES que eu trouxe como exemplo. Eu sei que existe também a BDFES infantil, né, que está sendo adaptada para o nosso país. Tem o IFERA, o BRIF, então que tem esse propósito, né? Então, são escalas de autorrelato, ou pelo relato da professora e da família, que eles vão, então, nos trazendo, né, a percepção que esses adultos têm em relação ao funcionamento da criança, e isso a gente vai também entendendo como é que está o impacto dessas funções. Nós também temos os testes de desempenho, então eu vou só citar, né, em função do tempo, mas a gente tem alguns instrumentos disponíveis, né, como o Wisconsin, por exemplo, que vai avaliar mais a capacidade de planejamento, abstrato, flexibilidade. Nós temos nesse livro, né, que foi publicado pela Rochelle, pela Mirella e pela Nicole, alguns instrumentos de funções executivas, e aqui eu destaco o Hailing, que ele avalia controle inibitório em especial, né, flexibilidade também, para crianças. Temos o teste dos 5 dígitos, que vai avaliar, né, o processamento mais automático e controlado, autocontrole e flexibilidade, também para crianças e até a vida adulta. O teste das trilhas, que tem essa versão nesse material para crianças, desculpa, e também tem uma versão para criança em idade pré-escolar, né, que vai avaliar flexibilidade, atenção visual, velocidade, atenção alternada. O teste de Londres, o mesmo material, também tem ele, para avaliar flexibilidade, para avaliar planejamento. Para adultos, né, eu trouxe como exemplo esse material, também que é um livro, né, pela Menon, em que nesse livro tem a tarefa do hotel, que foi uma tarefa que eu trabalhei na adaptação para o Brasil, então é uma tarefa que existe internacionalmente, e a gente fez a adaptação para o Brasil, em que ela busca avaliar de uma maneira mais ecológica as funções executivas. Então, parte do enredo de ser num hotel, e a partir daí o paciente vai ter que fazer algumas atividades em 15 minutos. Então, ele vai ter que planejar, se organizar para poder fazer um pouquinho de cada uma delas, tá? É uma tarefa bem legal, bem dinâmica, em que a gente consegue ver mais essas funções executivas na vida real, tá? Para adultos e idosos. Tem o cubo de Corse, para avaliar a memória de trabalho, né, que tem nesse material da Natália Dias e da Tatiana Meca. E não se esgota por aí, tá? Tem outros instrumentos também à disposição, eu trouxe alguns para mostrar para vocês, né? Não entrei muito nisso, mas para vocês terem também, né, esse conhecimento desses materiais. Então, a avaliação neuropsicológica, que ela busca ajudar nessa identificação das habilidades e dificuldades, a partir daí, né, delinear linhas de ações. Então, a partir dessa investigação desse funcionamento executivo, eu vou pensar em estratégias para essa família, para essa escola, para esse paciente. A partir desse conhecimento, eu vou, então, tomar decisões, né, respaldado no que apareceu na avaliação, e vou guiar o processo de intervenção. Então, quando conhecer esse funcionamento, identificar essas habilidades, ela acaba sendo essencial para que eu possa, então, fazer a próxima etapa,
que é a intervenção, né, e essa orientação também. E quando a gente vai voltar, né, para o caso do Felipe e o caso da Luísa, o que a gente pode verificar, né? Então, pela junção das informações do relato da família, da escola, pela observação clínica no contexto, né, no contexto clínico, foi possível, e pelos testes também, né, foi possível verificar que existem algumas habilidades preservadas, algumas habilidades, né, que estão deficitárias, e o quanto entender isso, de novo, vai ajudar no processo da intervenção. Então, como vocês já colocaram ali no chat também, o que foi possível observar com a junção dessas informações, né? Não só pelos testes, mas pela junção. De que o Felipe, né, por exemplo, ele tem algumas funções cognitivas que estão dentro do esperado para a idade dele. Em compensação, ele demonstra ter uma dificuldade de autocontrole em especial, uma dificuldade de organização, de atenção sustentada, e isso vem gerando um prejuízo social. Lembra que ele tinha, né, um histórico de brigas com os colegas, uma dificuldade na escola também, em se manter na atividade, o que pode, nesse caso, né, estar sendo explicado por essa disfunção executiva que vem gerando esse prejuízo. Então, a escola, a família, traz essas informações, né, na pontinha do iceberg tem esses relatos de comportamento. A nossa função na avaliação é poder entender qual é a função disso. Por que ele não consegue se manter na atividade? Por que está brigando com os colegas? E nessa investigação, né, fictícia que eu trouxe para vocês, a gente vê então que a origem, que a dificuldade dele é uma dificuldade de autocontrole, né, de controle inibitório. E o fato de ter essa dificuldade de autocontrole, isso acaba tendo essa repercussão, tendo esse prejuízo. Então, diante desse cenário, o que eu vou propor para essa família? O que eu vou indicar para essa família? O que eu vou indicar para essa escola? Né? Qual a conduta terapêutica mais indicada por Felipe diante desse cenário, né, e dessa característica cognitiva que ele apresenta? Tá? Se a gente vai para o caso da Luísa, o raciocínio e a sequência é muito parecido, só que ela vai ter um perfil cognitivo diferente do dele. Então, o que foi possível, né, observar? Que a Luísa, então, diferente do Felipe, tem capacidade de autocontrole, é uma menina que consegue se organizar muito bem, ela tem boa capacidade de memória de trabalho, boa capacidade de memória de longo prazo, mas ela tem uma dificuldade, né, mais significativa em flexibilidade. É uma menina mais rígida, né? Ela não consegue pensar muito para além daquela questão que é óbvia, e isso acaba gerando um prejuízo. Em função disso, né, ela tem regras muito rígidas, isso gera um grau de ansiedade elevado, isso vai ter um impacto emocional, pode ter um impacto emocional também, isso também pode ser alvo da intervenção, ou seja, o quanto conhecer, né, não só o funcionamento executivo prejudicado, mas onde está impactando, vai fazer com que eu vá planejando as outras intervenções também. Tá? Então, ambos, né, apresentam prejuízo executivo, eu quis trazer, né, diferentes perfis para a gente poder discutir, mas eles têm componentes cognitivos, executivos preservados, alguns deficitários outros, mas ambos com prejuízos diferentes. A intervenção vai ser a mesma? Obviamente não. A proposta terapêutica vai ser a mesma? Obviamente não. Então, conhecer esse funcionamento executivo vai ser a base justamente para eu poder ter esse passo mais adiante, poder planejar essa intervenção para Luísa, pro Felipe, né, de acordo com as características e funcionamento cognitivo que foi evidenciado na avaliação. Então, veja a importância que tem essa avaliação, né? Esse mapeamento vai me dar, então, um direcionamento, um guia para que eu possa, então, iniciar essa intervenção. Então, para poder finalizar, né, só algumas considerações finais. Então, né, eu trouxe para vocês o quanto essas funções elas são importantes para a vida. Então, ter esse funcionamento executivo preservado é um fator de proteção. Em compensação, se eu tenho uma dificuldade executiva, isso é um fator de risco, né, para desenvolver psicopatologia, para desenvolver, né, uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade acadêmica importante, tá? A importância de poder fazer uma avaliação dessas funções, né? Porém, não é algo simples, como a gente já discutiu. É necessário fazer a integração com foco na funcionalidade. E necessário, então, conhecer
conceitos, desenvolvimento, as bases biológicas, as potenciais e as limitações das medidas também, para que a gente possa, né, fazer uma boa compreensão e entendimento e assim, né, auxiliar também os nossos pacientes. Certo? Então agradeço a oportunidade, a atenção de vocês. Desculpa que eu passei um pouquinho do horário, não foi muito, mas um pouquinho. Tentei apurar agora no final e fico à disposição também, né, para poder tirar alguma dúvida, a gente conversar mais a esse respeito. Perfeito, Caroline. Muito obrigada, né? Antes de tudo, de novo, eu gostaria de agradecer. Foi excelente a palestra. Eu acho que deu para aprender bastante coisas e, enfim, né? E as pessoas pediram também pelos slides. Eu não sei se você poderá disponibilizar depois. Qualquer coisa é só enviar pelo e-mail, tanto para mim, para o Luiz, para a Valquíria. A gente vai enviar para o pessoal. Pode deixar. Mando sim ali para